Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. O tema, você que anota para compartilhar no seu grupo familiar, o tema dessa mensagem é liberdade. O tema que eu coloquei aqui hoje é liberdade. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante. Então o tema dessa mensagem é liberdade, e queremos ler para isso Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim a preciosa palavra de Deus: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas sim a fé que opera pelo amor. Mas sim a fé que opera pelo amor. Até aqui. Amados, esse texto é um texto muito rico, muito maravilhoso, como todos os outros. E o que eu quero extrair nesse texto está principalmente no versículo 1, que diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Para a liberdade Cristo nos libertou. Eu quero meditar com a igreja hoje sobre esse tema liberdade, porque é o tema da mensagem, liberdade. No verso 1, como eu já falei, diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Firmes no quê? Nessa liberdade. Permaneça na liberdade que Cristo conquistou para você. E não se deixe ser dominado pela escravidão, que é o contrário da liberdade. Paulo revela aqui um dos objetivos da obra de Jesus Cristo, que é dar ao homem liberdade. É fazer do homem uma pessoa livre. Por isso que eu pedi para você falar com a pessoa que estava do seu lado. Diga para ela: você nasceu para ser livre. Jesus pagou um preço alto. Jesus fez uma obra enorme, maravilhosa, poderosa, para que você seja livre e não escrava. Deus não intenta para ninguém ser escravo. Então a obra de Jesus é trazer libertação, fazer do homem livre. Se isso é um alvo de Jesus, se isso é um alvo de Jesus, ou seja, a liberdade é um alvo de Jesus, isso significa que o homem não tem essa liberdade. Se o alvo era libertar o homem, libertar para que ele tenha liberdade, significa que o homem nasceu, não tem essa condição de liberdade. O ser humano não possui a liberdade, ele nasce sem ser livre, ele não nasce livre, ele não goza na sua vida dessa liberdade. Outra conclusão lógica do texto é porque o homem a razão pela qual o homem não possui a liberdade é porque ele é escravo. Então, por que o homem nasce sem liberdade? Porque ele nasce escravo. Ele nasce numa condição de escravidão. Ele nasce escravo. O homem, naturalmente, não possui liberdade, então, porque ele nasce escravo, ele é escravo. Outro objetivo de Paulo é nos proteger de nos tornar escravos novamente. Não somente Paulo quer nos trazer a liberdade, mas ele quer dizer para você assim, o seguinte:
Depois que você se tornou livre, por que voltar à escravidão novamente? Por que se tornar escravo novamente, uma vez que Cristo já te libertou? Por que se colocar de novo numa situação de escravidão? Mas de repente você pode estar pensando aí no seu coração, passando algum pensamento na sua cabeça, mas eu sou livre, pastor, eu sou livre, e eu não me sinto escravo de ninguém. Como? Eu não entendo muito bem isso. Eu não entendo muito bem essa colocação que o homem nasce escravo, a pessoa nasce escrava, que eu sou escravo. Eu não sou escravo, tem até algumas falhazinhas, tem alguns errozinhos, tem algumas dependência de algumas coisas, mas não posso considerar que por isso eu sou escravo, ou que o meu vizinho é escravo, ou que o meu parente é escravo. Eu não entendo muito bem isso. Então, por isso que nós vamos aprender sobre, então, uma das maiores bênçãos que nós recebemos, que é a liberdade. A maior bênção, uma das maiores bênçãos que nós recebemos no pacote da salvação, no pacote da obra maravilhosa de Jesus, uma das maiores bênçãos é a tal da liberdade que eu estou falando. Então eu quero conversar com você sobre isso, sobre essa liberdade, e também do que somos livres dessa escravidão. Primeiro ponto para nós entendermos isso, primeiro ponto dessa mensagem, de quem eu sou escravo? De quem eu sou escravo? Então, primeiro ponto, se você está dizendo, pastor, que eu nasci escravo, eu sou escravo do quê? Do quê? Como que o homem nasce escravo? Existem várias possibilidades de senhores na nossa vida. Várias situações podem se assenhorar da nossa vida e fazer de nós escravos. Mas eu quero falar que existem 3 que são os mais fortes e são os mais cruéis, senhores que escravizam a vida de qualquer homem, qualquer mulher. Todo ser humano nasce escravo, se torna escravo dessas 3 coisas. O que essas 3 coisas eu quero falar? E dessas 3 coisas vai originar outros senhores, né? A partir de cada um desses 3, outros senhores surgem ali. Mas quem são esses 3 principais senhores que escravizam a vida do homem? Primeiro senhor que escraviza o ser humano é ele mesmo. O primeiro senhor que escraviza o homem é ele mesmo. Segundo senhor que escraviza a vida do homem é o pecado, no singular, o pecado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre pecador, pecados. Mas o segundo que domina, escraviza o homem é o pecado. E o terceiro, a lei. Existem 3, então, senhores que escravizam o homem e ele nasce escravo. Ele mesmo, de si mesmo, escravo de si mesmo, o pecado e a lei. Deixa eu explicar rapidamente os 3. Eu não vou entrar a fundo em cada um dos 3, mas só para você sair daqui entendendo sobre esses 3 senhores que escravizam o homem. O primeiro deles, ele mesmo. Esse senhor chamado que eu chamei aqui de ele mesmo. Você poderia colocar o eu, né? O eu, o tal do eu. Ele escraviza, o eu me escraviza, ele mesmo. Quando que isso acontece? Quando que o homem é dominado pelo eu, é dominado por ele mesmo? Quando o homem, respondendo, quando o homem é dominado pelo seu egoísmo. A palavra ego, a palavra eu, a palavra centrado em si mesmo. Ou seja, o homem é dominado quando ele é dominado pelo um egoísmo. Ele olha para si, ele olha para si mesmo, ele olha para os seus valores, ele olha para os seus interesses, ele olha para as suas vontades. E o homem se torna então dominado pelo eu. Isso leva-o a fazer o que ele quer, o que ele acha correto. O homem dominado pelo eu, ele faz aquilo que agrada a ele. Ele faz aquilo que lhe dá prazer. Ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer. E ele cobra naquilo que ele está sendo prejudicado. Então ele faz o que acha e cobra quando se sente prejudicado. E ele, quando então é dominado por esse eu, por essa vontade, por esse sentimento próprio, egoísta, ele chega a um ponto que isso domina ele. Ou seja, quando ele não leva desaforo para casa,
ele faz o que dá na telha, ele faz o que pensa, ele não se abre a sugestões, ele não se abre a conselhos, ele não se abre a aprender, ele sabe, ele quer, ele domina, ele decide. E ele é tão forte isso que você, por mais que o seu coração, o seu espírito, percebe que você deveria fazer diferente, que você deveria abrir mão, que você deveria até levar o prejuízo em algumas coisas, mas de repente surge um tal do eu dentro de você, mas eu tenho razão, mas eu quero, eu acho, mas isso dói em mim, isso dói no meu coração, isso dói demais, isso é ruim para mim, eu não gosto. E aquilo domina você de uma forma impressionante. E ele se torna até um Deus. No teu espírito, dentro de você, até você abriria mão, até você faria o que o outro está dizendo, mas aquele eu se inflama de uma tal forma que ele domina você. A hora que você vê, você já falou, a hora que você vê, você já fez, a hora que você vê, aconteceu de acordo com o que você queria, do jeito que você achava, do jeito que você entendia, do jeito que te dá prazer. E enfim, você se sente satisfeito, o homem, o eu, esse Senhor, ele se sente satisfeito quando tudo está acontecendo do jeito que ele quer, do jeito que ele planejou e do jeito que ele estabeleceu. Isso é o eu. Filipenses capítulo 3, versículo 19, tem um texto que explica um pouquinho sobre isso. Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Deixa eu me parar, volta um pouquinho. Cuja perdição, cujo Deus, eu quero essa expressão, cujo Deus é o ventre. Ou seja, eu penso em mim mesmo, eu penso na minha satisfação. Ele diz ali, o fim dessas pessoas é perdição. A glória deles é confusão. Esse Senhor sempre trará perdição e sempre esse Senhor me colocará e te colocará em confusão. Por quê? Porque esse Senhor te obriga a pensar somente nas coisas terrenas, nos valores. O eu é o centro do universo. O eu é o adorado, ok? Mas vamos lá, existe um segundo Senhor. O segundo Senhor que domina o homem, que escraviza esse homem, é o pecado. Romanos 7, por gentileza. Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Você está aqui ainda não? Amém. Diga a pessoa que está do seu lado, acho que ele está falando com você, hein? Ai. Esse é o eu, né? Está falando com você, não é comigo não, é com ele. Romanos 7, 14, diz assim. Está lá, apareceu. 7,14 diz, porque bem... Olha aqui o pecado, agora eu quero falar sobre o Senhor pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido, olha o vendido como escravo, vendido sob o pecado. O pecado, eu fui vendido, ele é o Senhor da minha vida. 15. Pois o que faço, não entendo. Porque o que eu quero, isso eu não pratico, mas o que aborreço, isso eu faço. Versículo 17. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Deixa eu ver ali na versão ali. De maneira que agora já não sou eu que faço. Percebe ali? Não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Perceba que o pecado escraviza o tal do eu, e o tal do eu tem que fazer o que o pecado quer. Ele não consegue vencer o tal do Senhor chamado pecado. Versículo 17. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Versículo 19. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que desgraça é essa? Que eu quero fazer o bem e não consigo. Eu quero evitar o mal e eu faço o tal do mal. Que desgraça, que coisa horrível isso. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu. Mas o quê?
Mas o quê? Pecado. Ou seja, quando eu peco, quem é que está sendo satisfeito? O pecado. Por que o pecado está sendo satisfeito? Porque foi ele que me cobrou isso. Foi ele que me obrigou a fazer isso. Versículo 23. Versículo 23. Mas vejo, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha, olha que desgraça é essa, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei que está nos meus membros. Olha que coisa terrível. Esse pecado, ele escraviza o cidadão. E o 24. Aí o desespero do homem, escrevendo o texto. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa desgraça de vida? Quem me livrará desse senhor terrível chamado pecado? Quem me livrará dele? E aqui então nós vemos o pecado. O pecado leva o homem a cometer pecados. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre pecados. Existe na Bíblia pecador no singular e pecados no plural. O pecador, você e eu nascemos com o pecado. Nós nascemos por natureza, por sermos descendência de Adão e Eva, nós nascemos com o pecado dentro de nós. E o pecado nos leva a cometer pecados. Então, o Senhor que eu estou falando é o pecado. O Senhor que eu estou falando não é a droga, não é a prostituição, não é, enfim, qualquer pecado, qualquer atitude maligna. O que domina a pessoa não é as drogas, o crack, enfim, qualquer coisa dessa. O que domina o homem é o pecado. Essa maldade, essa tendência maligna que existe, com a qual nós nascemos, isso nos leva a usar a droga, isso nos leva aos pecados. Então, pense nisso. Por isso que você mandar alguém para uma clínica de recuperação, para você mandar, ou você educar uma pessoa que tem vícios errados na sua vida. Isso ajuda e muito, devemos até fazer. Não estou lutando contra isso, mas lembre-se, o que resolve o problema dos pecados, sejam eles quais forem, é vencer o pecado. Às vezes a gente fica lutando contra a droga, lutando contra a mentira, lutando contra um determinado pecado, e às vezes a gente luta com isso e não vence, porque nós temos que vencer o pecado, nós temos que vencer a origem disso tudo que me escraviza, como lemos no texto, que me obriga a fazer determinadas coisas que eu não quero fazer. Isso é o pecado. O pior efeito, preste atenção nessa frase. O pior efeito do pecado nem tanto é conduzir aos erros, ou seja, influenciar você. O pior efeito do pecador, nem é tanto conduzir você aos erros, fazer você cometer coisas erradas. Mas o principal foco do pecador é afastar o homem da comunhão com Deus. Preste atenção, o pecado não quer tanto fazer você mentir, você errar. O pecado quer te afastar de Deus, porque quando você peca, a sua consciência te acusa, e a primeira coisa que você faz é ficar longe de Deus. O pecado, ele acusa, ele faz isso para que você se afaste de Deus. Por quê? Porque se você se afastar de Deus, aí ele ganhou o que ele queria. Por pior que seja o prejuízo de um erro, o pior nem tanto é esse prejuízo, mas é quando a pessoa se afasta do Senhor, da comunhão, da intimidade com Ele. Por isso eu digo, errou, pecou, Ele é misericordioso, Ele é galardoador, é perdoador, Ele perdoa os nossos pecados. Aleluia. Então, queridos, esse é o maior objetivo desse Senhor, nos tirar dele. O pecado anula a essência de Deus no homem. Quando o diabo conseguiu fazer Adão e Eva pecar, ele afastou o homem da comunhão com Deus. Então o homem serve ao pecado como escravo. E agora tem um outro que eu quero pular, agora vamos passar para o outro Senhor. O outro Senhor é a lei, que eu falei, né? Eu mesmo, a si mesmo, o pecado, e agora o terceiro Senhor maligno, o terceiro Senhor que escraviza para o mal,
chamado lei. A lei é uma coisa também terrível, perigosa. Uma vez que o homem é por natureza escravo de si mesmo, ele nasce escravo de si mesmo, escravo do pecado, Deus, olhando essa condição terrível do ser humano, escravo de si mesmo, escravo do pecado, quando Deus viu isso, Deus falou o seguinte: eu preciso resolver a situação desse homem. O que eu vou fazer? Deus fez então, levantou Moisés e trouxe algo chamado a lei. Deus deu a lei para que o homem, até como uma solução paliativa, até que a solução, aliás, Deus deu a lei para o homem até que a verdadeira solução chegasse, que é Jesus Cristo. Então Deus fez o seguinte: ei, você que está vendido sobre o pecado e sobre você mesmo, sobre esse senhor, esses dois senhores, eu vou colocar lei. E eu vou colocar lei pelo seguinte: porque quando você cometer um pecado, ou quando você errar por causa do pecador, ou por causa do seu próprio eu, quando você cometer um desses tipos de pecado, faz o seguinte: a lei está mostrando que você é um pecador, ponto. Agora faz o seguinte: pegue um animal, mate esse animal, pegue o sangue desse animal, e o sangue deste animal vai resolver o seu problema pelo menos durante 1 ano. Então eles faziam isso. A lei surgiu, provava que eles eram pecadores, eles matavam o animal, faziam um sacrifício de animais, o sangue deste animal era a forma de que eles podiam chegar até Deus, orar, buscar a Deus. Mas lembrando que eu falei, isso era uma solução paliativa, uma solução provisória, até que o Cordeiro verdadeiro, que é Jesus Cristo, morresse, e aí sim resolveria o problema de uma vez por todas. Só que por que eu falei que a lei é um perigo? Uma vez que a lei, ela ajuda o homem a ter esse relacionamento provisório com Deus, mesmo que limitado com Deus, o que acontece com o ser humano? Ele substitui Deus pela lei. Então quer dizer que se eu matar o animal, eu estou bem? Então eu vou matar o animal. Ou seja, eu deixo de adorar a Deus e buscar a Deus e me concentro só no animal. Deixa eu dar um outro exemplo. Então, para que eu agrade a Deus, eu preciso então dar dízimos e ofertas. Então, se eu der dízimos e ofertas, Deus me ama, Deus me aceita, pronto. Então agora o meu Deus não é eu e Deus, mas é aquilo que eu faço. Então, se eu for na igreja, Deus está de bem comigo. Se eu fizer isso, Deus está de bem comigo. Se eu fizer aquilo, Deus me ama. Se eu fizer isso, eu estou com a minha consciência livre, liberta. E aí o que acontece? Eu não mais busco ao Senhor. Eu agora cumpro leis, rituais. E aí eu era escravo do pecado, na verdade continuo. Só que agora surge um outro. Já não bastava ser escravo de si mesmo. Eu era escravo do pecado e agora eu sou escravo da lei. Eu sou escravo de atitudes. Eu sou escravo de ações, de obras. E aí Paulo, descrevendo essa situação, diz: olha a situação do ser humano, ele está escravizado, ele não tem liberdade, ele estava ruim, porque o seu ego governa ele estava ruim porque o pecado governa ele, agora existem os rituais, a religião, as regras, os códigos, que ele faz aquilo achando que está bem, e aí, de uma forma ou de outra, o homem continua escravo, continua dependente, continua numa situação difícil. Quando eu disse sobre a lei, deixa eu só explicar. Quando João Batista viu Jesus vindo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei, ela apenas cobria o pecado. Era uma forma assim, sabe quando você joga sujeira embaixo do pano? A lei, ela fazia isso. Mas Jesus veio para tirar o pecado e não cobrir o pecado. Então, só explicando o porquê que a lei era provisória, era paliativa. A solução verdadeira é Jesus Cristo. Amados, só que uma vez que a lei ela é provisória, o que acontecia com o ser humano? Ele continua dependente da lei. Continua dependente de situações.
Então, amados, imagine que situação terrível que o homem se encontra. Numa situação de escravidão, numa situação muito, muito difícil. Amém? Mas eu não quero ficar nesse ponto. Isso daqui é só para poder entender do que somos libertos. Mas eu quero lembrar do texto que eu comecei lendo. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Amados, o que Jesus fez, Ele nos livrou de si mesmo, Ele nos livrou do pecado e Ele nos livrou da lei. Eu e você agora não somos mais dependentes de nenhum deles. Nós não somos mais escravos. Nós não precisamos mais ser dominados. Aleluia. Amém. E agora eu vou entrar então na parte boa da mensagem. O segundo ponto. Abençoados com a liberdade. Agora, tendo de pano de fundo isso que eu acabei de falar, agora nós podemos então conversar sobre o que é realmente a liberdade. Vocês querem saber o que é a liberdade? Versículo 1 de novo diz: para a liberdade, Cristo nos libertou, permanecei, pois firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo de escravidão. Cristo nos libertou de nós mesmos, nos libertou do pecado e nos libertou da lei para vivermos a liberdade. Jesus está dizendo o seguinte: então, permaneçam firmes na liberdade e não permitam que esses senhores voltem. Vocês que aceitaram a Jesus, que entregaram a vida de vocês para Jesus, não deixe que o eu domine novamente. Não deixe que o pecado domine novamente. E não deixe que a lei domine vocês novamente. Nós não precisamos, vocês não precisam mais disso. Aleluia. Não se permitam mais viver novamente nessa escravidão. Agora, o que é essa liberdade que Cristo nos deu? Amados, isso aqui é o ponto principal. Até aqui eu só estava fazendo uma introdução. Agora que é a torta de limão. Agora que é a coisa preciosa. Aleluia. Amados, o que é liberdade? O que é essa tal liberdade que Jesus então nos deu, nos conferiu? Liberdade é a viver a vida que o homem perdeu ao se tornar escravo do pecado de si mesmo e da lei. O que é liberdade? É o homem voltar a viver aquilo que ele perdeu, ou voltar a viver como ele vivia antes de se tornar escravo. Ok, com isso eu quero dizer o seguinte, preste atenção. Liberdade não é fazer o que bem entendo. Liberdade não é fazer o que me dá na cabeça. Liberdade não é fazer o que você bem entende da sua vida. Liberdade não é fazer o que você acha que deve fazer e você faz o que você quiser. Isso é continuar escravo do eu. Se você acha que liberdade é você fazer o que quer, é você continuar escravo do eu. Eu faço o que eu quero. Então, a liberdade, quando a pessoa diz, eu estou livre, agora eu faço o que eu quero, isso não é liberdade, isso é escravidão. Aleluia. Ou misericórdia. Isso não é liberdade. Sidney, você está livre. Oba, vou embora, vou para a rua, vou fazer o que eu quero. Não, você não entendeu. Você está livre dos senhores maus. Você está livre deles para voltar a viver naquilo que Adão e Eva perderam. Voltar a viver como rei e sacerdote. O que é a liberdade? A liberdade é viver como Cristo. A liberdade é viver como Filho de Deus. Isso é liberdade. Aleluia. Você ainda não está convencido, mas vai ficar. Aleluia. Deus não libertou o homem para ele viver por conta própria. É como o filho pródigo. O filho pródigo, quando chegou para o pai, falou, pai, me dá parte da herança que me cabe. Eu quero ser... O que ele queria na hora que ele pediu isso? Eu quero ser livre, eu quero liberdade. Só que foi o contrário. Ele pediu para ser livre, mas aí que ele se tornou escravo. Amados, quando o filho pródigo saiu de casa, ele saiu escravo das suas decisões. Ele saiu escravo do eu. Ele saiu escravo do que ele pensava. Ele saiu escravo do que ele imaginava. O filho pródigo, ao pedir as coisas que ele achava que ele tinha direito, e ele queria liberdade, ali ele se jogou em escravidão. Ele saiu escravo de suas decisões, e ele continuou escravo do pecado,
A Bíblia diz que ele gastou dissolutamente, ou seja, provavelmente ele viveu em pecado. Ele gastou de uma forma ilícita, ele fez coisas que não devia. A pergunta é, como que pode o cara gastar tudo? Se ele desperdiçou tudo, ele desperdiçou porque estava fazendo algo errado. Ou seja, ele não tinha poder para segurar o dinheiro na mão, ele não tinha poder para segurar a liberdade que ele achava que tinha. Ele fez mau uso do governo da sua vida. E sabe o que aconteceu? Os desejos maus, o consumo exagerado, a festança. O que fez com isso? Fez com que ele fosse dominado e não conseguisse guardar o seu dinheiro. Ou seja, perdeu tudo. E não bastando isso, Satanás então escravizou ele ainda um pouco mais. E agora o filho pródigo já não, além de ser escravo, ele estava debaixo de exatores, debaixo de algozes, debaixo de carrascos. Porque agora ele perdeu tudo que tinha e agora foi jogado para trabalhar com os porcos. E até a comida do porco ele não conseguia comer, nem a comida de porco ele começava a comer. Ele foi tratado como porco. E porco, na Bíblia, quando a Bíblia fala de porco, é um tipo de demônio, fala de demônios. Pense nisso. O ser humano é assim que o diabo faz, ele escraviza, 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 até arrancar tudo e jogá-lo como porco. Às vezes a gente anda na rua, vê aquelas pessoas usando droga, né? Esse dia passou um programa sobre o crack. E a televisão, o programa de televisão, só por causa de Ibope, é claro, né? Tentando resgatar ali algumas pessoas do crack. E uma situação terrível. Vivendo como porcos. Uma vida desgraçada, uma vida... Enfim. E ele achava que era livre. E ele se tornou escravo. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo nos chamou para a liberdade. Aleluia. Então, quando que esse filho foi livre? Quando que esse filho experimentou novamente a liberdade? Quando voltou para a casa do pai. Vocês entendem o que eu falei? Liberdade não é o fazer o que você bem entende. Liberdade não é fazer o que você acha. Liberdade é voltar para a casa do pai. Isso é liberdade. Você foi tirado da casa. Nós, seres humanos, fomos tirados da casa de Deus. Fomos tirados da presença de Deus. Fomos tirados e nos tornamos escravos. Posso dar um outro exemplo? José do Egito. José do Egito foi tirado da casa dos seus pais e saiu da casa dos seus pais como o quê? Como escravo. E foi para a casa lá do general do exército, escravo. Foi para a cadeia, escravo. Até que Deus o exaltou, e aí ele trouxe quem para o Egito? Ele não voltou para a casa do pai, mas o que ele fez? Trouxe o pai para o Egito. E trouxe toda a sua família. A partir daquele momento, e ele disse o seguinte, e nós não vamos morar em qualquer lugar no Egito. Eles foram morar numa terra chamada Gósen, ou seja, estabeleceu nessa terra a casa do pai. Eu quero dizer algo para você, a liberdade verdadeira do ser humano é quando ele volta para Deus, é quando ele volta para a casa do Pai, aleluia. E agora eu quero dizer algo para você, o que é a casa do Pai? O reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é liberdade? Liberdade é você viver como herdeiro. Liberdade é você viver como filho. Nós falamos domingo passado aqui sobre filhos maduros e crianças, filhos bebês. Liberdade é quando você trabalha como filho. É quando você trabalha como herdeiro. Amados, eu quero me atentar um pouco nisso daqui. Amados, existem duas formas de você trabalhar. Trabalhar como escravo, trabalhar como herdeiro. Eu já falei isso na semana passada. Trabalhar como escravo é cabeça de filho menor e trabalhar como herdeiro é cabeça de filho maduro, filho ruios. Mas agora eu quero trazer isso para o assunto liberdade. Quando você volta para casa, você está vivendo em liberdade. E a liberdade está em você viver na casa do Pai, trabalhando para as coisas do reino. Ah, meu Deus.
trabalhar para o reino. Quando o filho mais novo plantava, ele plantava para ele comer sozinho. Plantava ou não? Filho, você tem que trabalhar na plantação, lá naquela terra, lá planta lá o trigo lá. Tá bom, pai, mas só eu vou comer, viu? Era assim, não? Ele trabalhava para o pai, na terra do pai. A terra do pai é o reino de Deus. Liberdade é quando você trabalha na casa do pai, aonde todos vão lucrar, todos serão abençoados. Porque se eu sou filho, a Luciana é filho, o Sidney é filho, o Luiz é filho, nós vamos trabalhar para o mesmo pai, nós vamos trabalhar para a mesma casa. Tudo que nós produzirmos ficará na casa. Oh, meu Deus! Isso é liberdade. E quando nós saímos disso, nós nos tornamos escravos. Porque na casa de Satanás não tem filho, na casa de Satanás só tem escravo. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei se você está feliz com isso, eu estou chamando você de filho. Isso é ser livre. Ser livre é trabalhar para o meu pai. Escravo trabalha para salário. Escravo trabalha para ganhar algo no final do mês. Escravo trabalha para pagar conta. Escravo trabalha para se sustentar. Filho trabalha para casa. Meu Deus. Isso é liberdade. Isso é liberdade. É saber que eu sou filho de Deus. E esse Deus, ele é meu pai, e ele tem outros irmãos, e todos nós trabalhamos para o pai. Quando o filho pródigo chegou na casa dele, tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho tinha a cabeça de escravo ou de filho? Escravo. Trabalhava na casa do pai, mas era escravo. E a pergunta é, esse filho mais velho que morava na casa do pai, era livre ou escravo? Escravo. Ele gozava da liberdade? Não, ele era escravo na casa do seu próprio pai. Queridos, quando você trabalha, entenda bem o que eu estou falando aqui. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou falando de dízimo e oferta aqui. Mas quando você trabalha pensando só em você, você é cabeça de escravo. É a cabeça mais de escravo que pode existir. Deixa eu te dar um exemplo tremendo. Jesus. Quem é Jesus nessa casa? Quem é Jesus nessa casa? Ele é o quê? Entre os filhos, ele é o quê? O primogênito. Se ele é o primogênito, ele é o Senhor. Ele é o que presta contas direto para o Pai. Somos iguais, somos filhos, mas ele é o governador. Ele é o rei. Ele é o Senhor. E ele fez tudo o que ele fez pensando em si mesmo. Sim ou não? Ele trabalhou, ele foi livre e ele trabalhou pensando em todos os outros irmãos. O que ele fez? Ele foi lá e lavou o pé dos seus irmãos. Ele serviu os seus irmãos. Ele estava lá servindo porque ele sabia que aquilo que ele iria conquistar era para todos os demais. Eu estava pensando, vindo para cá, lembrando dessa mensagem, e eu me deparei com aquele versículo. Na casa do meu pai há muitas, e eu vou preparar lugar para quem? Para vocês. O fruto do trabalho do filho é para os irmãos. O fruto do trabalho do filho é os irmãos. Jesus abriu mão de todo o direito que ele tinha. Jesus abriu mão de tudo que ele tinha. O foco de Jesus eram os seus irmãos. E entre esses irmãos está você e eu. Aleluia! Eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai. Sabe o que significa isso? Vocês não entendem. Sabe o que significa isso? Até hoje Jesus está lá trabalhando por você.
Até hoje, nesse exato momento, Jesus, nosso irmão mais velho, está trabalhando lá ao meu favor, a teu favor. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós, Ele está lá conversando sobre nós, Ele está lá nos defendendo, Ele está lá liberando bênçãos sobre nós, trazendo palavras. Jesus até agora, você acha que Jesus está lá, né, só lá, né, só de, né, uma boa lá sentado no trono? Não, Ele está governando comigo e com você. Isso é liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Eu tenho algo para dizer para vocês. Isso é profético, hein? Guarde que eu vou falar. Jesus está nos preparando, está preparando você, para você experimentar as maravilhas do reino do Pai. Amados, vocês não têm noção do que Deus está fazendo nesses dias. Deus está preparando os fundamentos da igreja. Deus está trabalhando conosco. Sabe por que Deus tem dado palavras como essa para nós, lá em Curitiba? Deus tem levantado palavras tremendas, revelações poderosas. É porque Ele está nos preparando para algo tremendo que vai acontecer. Deus está preparando você, Luiz. Está preparando você, seu Rubens. Está preparando a gente para nos... Ei, filho! Tenha coração de filho, não tenha coração de escravo. Não fique com essa cabeça de escravo. Não fique conversando com o escravo. Não fique recebendo conselho de escravo. Receba conselho de filhos. Não, mas eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, se você, não estou questionando se é santo, é salvo, não é salvo, mas se você se comporta de verdade como filho de Deus, quem é filho de Deus se comporta pensando nos irmãos. Eu estou falando aqui dos irmãos, mas também pensando no reino. Ontem de manhã, deixa eu abrir o coração. A gente aproveita o púlpito para abrir o coração. Tivemos aqui uma reunião de conselho de pastores, e nós tivemos o privilégio de receber esses pastores aqui. Amados, uma meia dúzia de gato pingado. Você anda pela rua, vê um monte de igreja, e você vê os pastores pensando só em si, pensando só na sua igreja, pensando só no seu resultado, pensando só nas suas coisas. Ah, quando os pastores da cidade descobrirem que juntos eles podem mais. Quando eles perderem a cabeça de pastor escravo e ser pastor filho. Amados, né? Não é para se gabar aqui, como diz o outro. Mas, amados, tudo que nós podemos fazer pelas outras igrejas, né? Amados, sobra coisa do bazar. Nós temos bazar aqui, sobra. Nós mandamos para outra igreja. Fulana, pastora, fulano, pastor, seguinte, sobrou aqui, você não quer? Tivemos chocolate agora aqui para o Santa Maria, ali no projeto Santa Maria. Ganhamos um monte de caixa de bombom. Tem até hoje aí caixa de bombom que não vence dar. Tem até que ver se não venceu lá, o vencimento lá do troço. Daqui a pouco a gente liga para um pastor. Seguinte, como é que está o dia das crianças, a Páscoa de vocês? Seguinte, tem como, vem aqui buscar, tem caixa de bombom para vocês. Ei, fulano, tem roupa aqui. Ei, fulano, tem não sei o que aqui. Tem cobertor aqui, tem isso aqui. Venha, nós estamos semeando para os outros, são os nossos irmãos. Tão gostoso, né? Quando entregamos as caixas de chocolate para a igreja do irmão ali, do Diomedes, na Gralha Azul, entregamos lá, ver as fotinhas das crianças recebendo bombom. Que bênção! Eles receberam bombom, nós podemos ajudar, que bênção! Sabe por quê? Não é só o pastor Diomedes que está ganhando, o reino está ganhando. Ah, eu tenho visão de reino. Ah, se tivesse. Ah, se tivesse visão de reino. Amados, isso é liberdade. Sabe o que é liberdade? Poder pegar o telefone. Ei, pastor. Está aqui. Tem pastor que tem medo de perder as ovelhas. Vão tomar nossas ovelhas. Que leve. Ovelha não é minha, ovelha é de Jesus. Se quiser levar, leve, tá? Você benção. Vou ficar bravo se o diabo levar. Agora, se o outro pastor levar, tá na bênção. Vai, deixa aí. Mas é o reino.
venha para a nossa igreja, você vai ser abençoado. Como não? Aqui Jesus age. Amados, Jesus age em qualquer lugar. Jesus age até lá no terreiro de Umbanda, Jesus age. Vocês acham que Jesus não tem poder para entrar no terreiro lá, chutar tudo lá e manifestar a glória dele naquele lugar? Claro que tem. Você acha que aquele preto velho vai impedir Jesus de entrar naquele terreiro? Ele passa por cima, arrebenta com tudo e entra lá e salva aquelas vidas. Ele quer. Aleluia. Esse é o Jesus que eu conheço. Você crê nisso, não? Amados, liberdade é voltar para a casa do Pai, de onde sair, e viver a vida de filho de Deus. O homem, ao pecar, perdeu a condição de filho, de herdeiro, para se tornar escravo. Aleluia. Amados, Paulo fica indignado com a possibilidade de ver. Amados, Paulo fica tão bravo, não é nem o cara que não aceitou Jesus, é os crentes que estão voltando a viver desse jeito. E ele chega e pergunta: vocês estavam caminhando bem, quem vos impediu? Quem entrou na vida de vocês para você estar desse jeito agora? Como que pode você achar que circuncidar você vai ser mais abençoado do que um incircunciso? Pare com essa conversa boba. A Bíblia diz que a bênção de Deus é pela fé. Aleluia! Quantos creem em Jesus aqui? Pronto, você está abençoado. Você está abençoado, você está abençoado. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Você é mais que vencedor. Você é herdeiro de todas as coisas. Pronto, pronto, pronto. Não importa se você pecou ontem, pecou antes de ontem. Se você confessa, amados, confessa não. Se você crê que isso já está perdoado. Deixa eu escandalizar vocês. Sabia que pecado não é perdoado através da confissão? Mas a Bíblia diz: se confessar dos vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que perdoa pecado não é a confissão, o que perdoa é o sangue de Cristo. Você não entendeu? Não é o fato de você pedir perdão que perdoa, é o fato de você crer no sangue. A única coisa que tem poder para perdoar é o sangue de Jesus. Mas então o que é confessar? O confessar é você tomar posse do perdão. Só isso, porque você já está perdoado. Agora, se você não se apoderar disso, se você não receber isso, aí você continua no pecado. Meu Deus, não sei se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Pastor, eu vim aqui pedir perdão porque eu pequei. Bom, agora eu estou perdoado. Não, pare com isso, meu irmão. Eu não sou padre, pelo amor de Deus. Nem ele perdoa, ninguém perdoa. Ninguém perdoa o pecado. O que perdoa é Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro que perdoa. Aleluia! Senão você vai cair no mesmo problema do dízimo da oferta, do matar o animalzinho. Então, a confissão se torna um ritual. E não é nenhum ritual que perdoa pecado, não é nenhum ritual que te abençoa, não é nenhum ritual que traz bênção para a tua vida. Não é! A Bíblia diz que a única coisa que nos traz bênção é a fé. Mas pastor, é tão fácil assim? É fácil assim, querido. Não, mas tem que ser um pouquinho mais difícil, assim está muito fácil. Mas é fácil, querido. Não, mas tem que ter uma coisinha para fazer. Já se viu, pastor? Eu não sei se eu te decepciono, mas se você quiser uma igreja que te encha de coisa para você fazer, pode ir. Tem umas aí que mandam você andar de joelho, tem umas aí que mandam você lamber o chão, tem umas... Vai, fica à vontade. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Se você quiser ir lá e dar todo o teu salário para receber uma bênção, dê. Aleluia. Mas o dia que você der todo o teu salário, porque você já foi perdoado, já foi abençoado, você só está dando de gratidão, meu Deus. Aí é outra conversa. Eu não sei se vocês estão aqui.
para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não deixe que ninguém escravize vocês. Não caia nessa conversa mole. Não caia nisso. Desculpa, né? Às vezes a gente vê pessoas andando de joelho aí atrás de bênção, pagando promessa. Meu Deus, isso é uma escravidão. Jesus não nos chamou para fazer isso. Jesus olha isso e fala: o que você está fazendo, bendito? O que você está fazendo? Eu já sofri no teu lugar na cruz. Você não precisa mais gastar o teu joelho. Você não precisa mais sofrer desse jeito. Eu já fiz tudo para você ser abençoado. Não, mas é que ele me deu uma bênção tremenda. Então eu tenho que fazer um ato tremendo para agradecer. Não! Não. Deixa eu dizer algo para você. Vou chegar mais perto. Jesus não está esperando nem obrigado. O Leslie falou aqui dos 10 leprosos, né? Um só voltou para agradecer. Jesus ficou tremendamente chateado com os 9. Tirou a bênção deles. Tirou a cura deles. Você acha que Jesus faz esperando que você agradeça? Você dá uma coisa para tua filha esperando que ela te agradeça? Fica não. Não vejo a hora dela falar obrigado, papai. É assim que você faz, não? Hã? Se fosse o contrário, não seria pai, seria um bandido, tá louco? O que seria isso? Gente, se um pai, se um homem pensa assim, imagine Deus. Sabe por que ele dá para o Senhor, seu Rubens? Porque ele ama. E se você não agradecer, sabe o que ele vai fazer amanhã? Se você não agradecer a ele, sabe o que vai fazer amanhã? Vai te dar de novo. Aí você não agradece de novo, sabe o que ele faz? Te dá de novo. Ele dá de novo. Quantos aqui já pararam de dar comida para o filho porque o filho não veio agradecer? Quantos? Levanta a mão. A mãe falou: não faço mais comida em casa. Os meus filhos não me agradecem, eu não vou cozinhar mais. Tem alguma mãe, é dia das mães hoje, hein? Por favor, hein? Tem alguma mãe que faz isso? Não. Se faz, tem que, né? A senhora faz ou Vilma? Não. Claro que não. Se nós, sendo homens tão falíveis, somos assim, imagina o nosso Pai Celestial. Querido, de novo eu digo, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Deixe Deus livrar tua mente. Deixa Deus livrar você, os teus pensamentos. Você está preso nos teus pensamentos. Você está preso na sua religião. A religião pegou você e botou 2 algemas. A religião botou uma algema no seu coração. Você está preso, seja livre, seja livre. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar as boas novas, para declarar liberdade de prisão, para declarar àqueles que estão em cativeiro, sejam livres. Está aberta a porta para declarar àqueles que estão envergonhados: eu vos darei dupla honra. Eu fui ungido para fazer isso. Eu não fui ungido para escravizar vocês. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Fique firmes na liberdade e não vos deixes que ninguém vos engane novamente. Não deixe que ninguém venha dominar você. Cuidado com os pensamentos que batem na sua porta. Cuidado com os pensamentos que vêm na sua mente. Cuidado com as conversas mole que os teus colegas de trabalho vêm. Cuidado com aqueles religiosos que vem escravizar o povo. Cuidado! Cuidado com as mensagens de escravidão. Cuidado, fuja desse povo. Fuja disso, vai embora. Viva a liberdade que Cristo te deu. Meu Deus, eu sou livre. Eu sou livre, mas não é livre para viver de qualquer jeito. Você já entendeu isso? Não existe isso. Mas, pastor, talvez você esteja... Eu sei que alguém aqui está perguntando. Eu estou escutando aqui um barulho aqui.
Estou ouvindo a mente de alguém trabalhando. Pastor, mas a gente não tem que ser escravo de Jesus? Garanto que alguém pensou isso. Mas eu não tenho que ser escravo de Jesus? E daí? Será que Jesus quer que seja escravo? Não. Não. O texto diz: Jesus nos libertou para sermos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí eu me deparo com um amor tão tremendo como esse. Jesus gratuitamente me libertou. E eu descubro que ele é o meu irmão mais velho. E ele tem nas suas mãos o governo. E ele tem nas suas mãos uma responsabilidade: o reino de Deus. E aí, eu como filho, chego para o meu irmão e digo: irmãozão, eis-me aqui, a teu serviço. Eu não sou escravo, mas como irmão, eu me coloco a serviço dele, como se eu fosse um escravo. Em que sentido? Jesus, eu vou trabalhar para o Senhor, não me pague nada, não me dê nada. Eu estou apenas trabalhando para o Senhor. Vocês entendem? Você não é escravo, mas você tem um comportamento de escravo. Em que sentido? Eu estou fazendo para você, sem esperar nada, 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 nada em troca. Uma vez um pastor me perguntou isso, eu já falei isso aqui na igreja. Você já pensou o dia que todos nós fizermos algo sem esperar nada em troca? Você já imaginou como seria o mundo? Quando nós fizéssemos o que fazemos sem esperar nada em troca? Se eu estiver pregando nessa igreja, porque eu quero ter uma igreja cheia de gente, 3, 4 cultos, comprar um terreno maior. Se essa for a recompensa, amados, eu estou sendo um crápula, um pastor desprezível. Se o meu objetivo for a recompensa de ter uma igreja grande, a recompensa de ser um pastor afamado, mas se eu estiver querendo encher essa igreja de gente para ouvir uma palavra como essa, para ter mais pessoas servindo ao reino, mais pessoas evangelizando nas ruas, mais pessoas fazendo o reino de Deus avançar. O que mais você quer que Jesus faça por você, Jetterson? Quer mais alguma coisa? O que mais você quer? É claro que ele quer. Eu conheço ele, eu sei que ele quer. Eu sei que ele quer coisas. Claro que quer. Quer sim. Diga não para você ver. Não, ele quer sim. Mas se ele estiver servindo aqui na igreja para ganhar essas coisas, então tenha liberdade, Jetterson, de pedir para o Senhor o que você quer, mas nunca em troco de algo que você faça. Queridos, como filhos, peçam o que vocês quiserem, mas nunca diga: se o Senhor me fizer isso, eu farei isso. Não faça isso. Não faça isso. Porque senão você vai ficar escravo daquela tarefa. Não seja escravo de tarefa nenhuma. Se você está na EBI, trabalhando com as crianças, por obrigação, porque você acha que vai ser mais abençoado, largue desse negócio. Faça isso não. Faça não. Estive dando aula essa semana para a FATEM aqui. E eu estava dizendo para eles: nunca coloque na ponta do seu trabalho o dinheiro.
nunca coloque na ponta do seu trabalho o dinheiro, porque quem ocupa a ponta do seu trabalho é o teu Senhor. O dinheiro tem sempre tem que ser um meio e nunca um fim. Se você está trabalhando para ganhar dinheiro, você é escravo. Se você está trabalhando para enriquecer, você é um escravo. Agora deixa eu ensinar algo para você. Quantos querem ser abençoados financeiramente? Eu também quero. Aleluia. Mas eu deixo de dizer algo para você. Não existe bênçãos financeiras sem propósito. Então chega diante de Deus e fala: Deus, para que eu possa trabalhar, para que eu possa educar os meus filhos, para que eu possa ter a minha família, para que eu possa dar uma dignidade, uma vida melhor. Deus, eu preciso de uma casa melhor. Porque uma casa melhor, Deus, será bom para mim, para minha família, me ajudará, me dará mais conforto, eu preciso disso. Deus, eu quero pedir ao Senhor uma casa nova, um carro novo para mim poder me locomover melhor, não ter tanto prejuízo com mecânica. Deus, eu preciso disso. Deus, é para isso, é isso que eu preciso. Está aqui o meu desejo. Está aqui o meu desejo. Porque isso que eu estou pedindo vai me proporcionar isto. E aí Deus fala: então faça assim. Trabalho. Aí você está trabalhando para um propósito. Isso estou falando de algo material, mas é lógico que, e vocês aprenderam aqui hoje, que nós trabalhamos para o reino. E se esse propósito atender apenas você e a sua família, cuidado com o que você está pedindo. Amém, amados? Quero deixar esse pensamento com vocês, essa palavra, para que você viva a liberdade que Jesus já deu para você. Então eu quero dizer para você: você já é livre. Você já é livre. Amém? Vamos nos colocar em pé. Não quero cansá-lo mais. O objetivo não é cansá-lo, é abençoá-lo. Você recebe essa bênção? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu sinto aqui no meu coração, no meu espírito, fazer um convite bem especial. Entenda bem que eu vou fazer de forma alguma querendo constranger ninguém. Pelo contrário, meu objetivo, como eu falei, é abençoar. Mas se você tem se sentido escravo, escravizado, por esses três que eu falei, né? Ou esse teu eu é muito forte, essa defesa das tuas opiniões, do seu desejo é muito forte, ou um pecado específico que tem dominado a tua vida, né? Tem agido fortemente na tua vida, ou né, esse legalismo, essa prisão, a religiosidade, atitudes, né? Ou o trabalho, você se sente escravo do trabalho, você se sente, né? Ou o dinheiro, como eu falei, ou, sei lá, qualquer outra coisa. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, nós gostaríamos de orar por você. Se você se sente escravizado, não vão perguntar para você o que é, o que não é esse o objetivo. Nós queremos que você dê um passo de fé. Por que vir à frente? Vir à frente é você romper. Sabe do que? Eu estou tendo uma atitude de rompimento. E eu quero dizer que eu sou livre. Eu sou livre para ir lá na frente, por exemplo. Eu sou livre. Lógico, você é livre para ficar aí atrás também. Você não precisa vir, você é livre. Eu não quero escravizar ninguém. E nem quero dizer que se você não vier, você não vai ser abençoado. Se porventura, por algum motivo, você acha que não deve vir, não venha. Eu não estou condicionando a libertação ou a bênção ao fato de você não vir. Então você vem, se assim você entender. É só um exercício de fé. Você que entendeu essa mensagem,
Em algum momento você se percebeu nessa situação, né? Ninguém vai perguntar nada para você, ninguém vai questionar a sua razão de estar aqui, mas é liberdade. Como eu falei, Jesus Cristo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, Jesus não quer que você seja escravo de nada. Escravo do pecado, escravo de si mesmo, escravo da lei, escravo do dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro, atrás das finanças, existe um demônio chamado Mamon, é um demônio que aprisiona, obriga a pessoa a servir a ele. Mas existe também outras coisas que escravizam. Por exemplo, um sentimento de mágoa, sentimento de raiva, sentimento de depressão. Às vezes tem pessoas que são escravas da tristeza, escravas da depressão. Ela não consegue se alegrar. Inclusive tem que tomar remédio para melhorar. Isso é uma escravidão. E de novo eu digo, não é para isso que Jesus quer que você esteja. Existem pessoas que são escravas da opinião de outras. Um dia uma pessoa falou isso de mim e até hoje isso martela na minha cabeça. E eu acho que eu sou aquilo até hoje. E eu luto com isso. Eu luto com aquela frase. Eu luto com aquela frase que disseram a meu respeito uma vez. Alguém disse que você é tal coisa e você leva a tua vida inteira tentando provar que você não é aquilo. Eu particularmente uma vez tive uma palavra dizendo que eu não ia vencer na minha vida. E eu durante muito tempo eu lutei para provar que eu era um vencedor. Um dia Jesus disse, você não precisa provar nada, ainda mais aquilo que alguém disse. Você é um vencedor, sem fazer nada, sem construir nada, você já é um vencedor. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas amados, quantas vezes uma palavra dita nos escraviza? Um sentimento. Não sei se de repente alguém vai se encaixar nisso, mas eu não sei se isso é uma palavra de conhecimento. Mas de repente você foi mandado embora de um emprego e até hoje você se sente... Aquilo entrou no seu coração como um perdedor, um derrotado. Eu quero dizer algo para você, você tem que ser livre desse sentimento. Você não é perdedor porque você errou. Jesus Cristo já te deu a vitória. E eu gostaria que você, com os olhos fechados, começasse a falar com Jesus. Se você não quer citar o que você veio fazer aqui, não cite, mas apenas diga, eu quero receber a liberdade agora. Eu quero receber a liberdade agora. Eu quero dizer, eu não preciso mais obedecer a esse sentimento, a essa ordem, a essa pseudo-verdade, a essa informação. Eu não preciso mais obedecer a esse sentimento de vingança, de raiva. Eu não preciso mais disso. E eu quero declarar nesta noite, eu abro mão desse sentimento, desse pensamento, dessa palavra, dessa informação. Eu me declaro livre. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que o Senhor pagou um alto preço, executou uma tarefa tão difícil, com um único objetivo, me fazer uma pessoa livre. Para a liberdade foi que o Senhor me libertou. Quando o Senhor estava na cruz, o Senhor me via andando e vivendo em liberdade. O Senhor via cada demônio, cada falso senhor sendo vencido e derrotado na minha vida. O
Se o Senhor já viu isso lá na cruz, eu digo agora a todos aqueles que estão me escravizando ou tentando me escravizar, eu digo a vocês, vocês estão derrotados. Eu declaro que a força de vocês para escravizar está derrotada agora, está vencido agora, pelo poder da cruz do Calvário e pelo poder da ressurreição. Eu digo às algemas, às cadeias, às cordas, eu quebro elas agora. Eu declaro rompidas agora da minha vida, em nome de Jesus. Coloque a mão no coração, por gentileza, e diga assim: eu declaro que todo sentimento que me escraviza, seja eles de inveja, de mágoa, de raiva, ou de euforia, ou de orgulho, eu declaro que o meu coração está livre de toda escravidão. Eu declaro que o meu coração está livre para amar, para servir, para usufruir da alegria completa. Eu recebo o ano da alegria completa no meu coração, em nome de Jesus. E agora coloque a mão na sua mente, assim, na sua cabeça, e diga assim agora: eu declaro, em nome de Jesus, que todo pensamento que vem escravizar a minha vida, eu declaro que estes pensamentos perdem o valor agora. Pensamentos que eu mesmo criei, ou que foram ditos para mim, falados a meu respeito, eu rejeito esses pensamentos, e eu quebro as algemas, eu quebro as amarras, eu quebro os grilhões, e declaro as portas abertas das cadeias nos pensamentos, e eu me declaro livre e liberto nos meus pensamentos, em nome de Jesus. E eu recebo a mente de Cristo, a mente de uma pessoa livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se possível agora levante as duas mãos para os céus. Oh, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, para a liberdade foi que o Senhor me libertou. E nesta hora eu levanto as minhas mãos como símbolo de trabalho, e eu declaro: tudo que escraviza as minhas mãos, tudo que escraviza a minha produção, a minha profissão, a minha condição de trabalhar e colher a prosperidade e a abundância, eu declaro que as minhas mãos estão livres. As algemas das mãos profissional está quebrada agora, em nome de Jesus. Eu digo a você agora: minha profissão, você está livre para produzir, para prosperar, para ser abençoador. E eu declaro que a minha profissão, o meu trabalho está livre para o reino de Deus. E eu declaro as portas abertas para prosperar, para ser abundante, para ser abençoador,
para ser um investidor, para ser um semeador, para através da minha profissão, o reino de Deus avançar em vitória, avançar em triunfo. Eu declaro que eu sou livre para servir ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, olhe para os teus pés, diga assim: em nome de Jesus, eu declaro aos meus pés que todo grilhão que segura os meus pés de caminhar em direção à vitória, a caminhar em crescimento, em avanço, em conquista, em vitória contra as trevas, eu declaro que os meus pés estão livres para caminhar em vitória. E eu declaro agora, para a liberdade, que os meus pés foram feitos para caminhar em liberdade. E aonde Jesus me enviar, eu irei. O que Ele pedir para eu conquistar, eu irei conquistar. E aonde eu for, eu serei abençoado, e eu levarei bênção. Eu declaro, os meus pés são formosos, porque anunciam a beleza do reino de Deus, as boas notícias do reino de Deus. E onde quer que eu andar, bênçãos me seguirão, vitórias me seguirão, e os demônios e o império das trevas retrocederão diante do meu avanço, diante do meu caminhar. Eu avançarei contra as trevas, e aonde eu chegar, as trevas terminarão, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, nós te bendizemos. Jesus, nós te exaltamos. Jesus, o Senhor nos fez livres. O Senhor nos fez livres. O Senhor me fez livre. Diga isso. O Senhor me fez livre. Diga de novo. O Senhor me fez livre. O Senhor me fez livre. Aleluia! Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo. Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa. Você precisa apenas confessar esse nome. Você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com o seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus,
eu declaro que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que tu viestes em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.